Por que será que não se ensina administração financeira, PNL, hipnose, desenvolvimento pessoal, espiritualidade já na infância para a criança crescer independente financeiramente, crescer livre emocionalmente, mais feliz, mais completo, um ser humano melhor? Sobre isso que eu quero refletir com você nesse vídeo. Vem comigo. E aí, como é que vocês estão? Elvis Daniel aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui nesse clima maravilhoso, o sol já tá nascendo, eu acordei bem cedo pra dar uma corrida. Apesar do clima sombrio que tava pela manhã, parecia que tava muito frio, mas não tava. Tanto que eu tô de camiseta aqui, tô bem tranquilo. Então, não tá frio, apesar de estar num clima de inverno, apesar de as manhãs ter sido mais intensas, mais nebulosa, né? Tá tudo certo, tá tudo tranquilo. E eu resolvi falar nesse vídeo algo que eu tava refletindo essa semana, que eu aprendi depois dos 30, que fez muito sentido pra mim, e que se eu tivesse aprendido com 12, com 10, com 9, 8 anos de idade, eu teria sido um adolescente melhor, um adulto melhor, um ser humano melhor. E aí eu fiquei me perguntando, por que não ensinam isso na escola? Por que as pessoas não procuram saber dessas coisas que realmente fazem sentido e que realmente fazem com que a pessoa seja um ser humano melhor? Eu fiquei refletindo, pensando, descobri algumas possíveis respostas, mas quero saber de vocês aí. Então fica comigo de agora até o final. Se ele fizer sentido, já se inscreve no canal, deixa seu like, depois comenta aí o que você acha. E vamos falar sobre teoria da conspiração, talvez, vamos falar sobre ideias, vamos falar sobre coisas que eu acredito que quando eu aprendi, fizeram com que a minha vida fosse muito melhor. Eu sou um cara ex-depressivo, sou um cara ex-ansioso, sou um cara como é que eu posso dizer, dependente emocionalmente de pessoas, de situações, de circunstâncias. Eu sofria demais por causa disso. Depois dos 30, quando eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal, quando eu aprendi PNL, quando eu aprendi hipnose, quando eu aprendi sobre administração financeira, por que eu tava falido, por que as coisas não iam pra frente financeiramente, eu entendi que eram matérias, eram conceitos, eram ideias que sim, seriam muito importantes ter ensinado nas escolas. Então, por que eles não ensinam? Será que existe uma teoria da conspiração dizendo que se a gente aprender tudo isso, a gente fica independente, a gente fica livre financeiramente, livre emocionalmente, não depende deles? Será que isso é só loucura? Será que a gente falar isso faz com que as pessoas percebam ou entendam que não tem nada a ver, não tem teoria da conspiração nenhuma, apenas é o sistema, apenas é o jeito? Tem gente que fala que é o sistema, por causa do sistema, que a gente não aprende essas coisas porque eles querem nos manter escravo. Tem gente que fala que não tem nada a ver, enfim. Depois aí que você vê esse vídeo, que você entendeu o que eu quero dizer aqui, faz as suas considerações aí também pra gente poder conversar sobre, tá? Mas fato é que se eu tivesse aprendido PNL, se eu tivesse aprendido conceitos de hipnose, se eu tivesse aprendido conceitos de administração financeira, se eu tivesse aprendido a importância do dinheiro, a importância de ser livre emocionalmente, a importância de ser livre financeiramente, eu teria vivido a vida muito melhor. Então eu fui aprender isso com 30 e poucos anos e sofri pra caramba até chegar nessas idades, porque fazia, como eu disse, muitas escolhas erradas, baseado nas minhas emoções, naquilo que eu sabia que não era nada, porque quando eu aprendi isso fez todo sentido pra mim. Então, por que as pessoas não ensinam isso, né? E há quem diga que existe um sistema e que esse sistema, se te ensina isso, você aprende a ser livre financeiramente. Você aprende a viver com as próprias pernas, você não depende mais deles e eles começam a não te escravizar mais, você não faz mais parte. É o contrário, você começa a comandar, né? Diz aí alguns estudiosos, algumas pessoas, que quanto mais dinheiro você tem, mais livre você é. Quanto mais livre emocionalmente você estiver, mais conhecer suas emoções, mais completo você se torna. Então são vários conceitos, várias teorias, várias coisas que se fala sobre isso. E eu fui perguntar dentro de mim mesmo, dentro da minha própria mente, dentro do meu próprio sistema, dentro daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivi. E eu entendi que sim, era muito importante se eu tivesse aprendido isso na escola. Mas existe todo um conceito de tempo, de cultura, de lógica, de sistema, que foram acontecendo de forma natural e as pessoas foram vivendo a vida delas, cada uma, né, de acordo com o seu tempo, com a sua cultura, com o seu momento. E isso não foi dado como importante, né? E eu aí depois comecei a fazer desenvolvimento pessoal, comecei a estudar sobre isso, eu entendi o quanto era importante. E então por que será não se ensina isso nas escolas? Será que não existe uma grade específica? Será que não tem como reformular? Será que já tem um sistema pré-formulado que é desse jeito mesmo, não tem como mudar? Será que dá muito trabalho para mudar? Eu vejo hoje, como um adulto que sou e passado por todas as fases que eu passei, que se eu tivesse aprendido PNL, se eu tivesse aprendido conceitos de administração financeira, hoje provavelmente eu já teria com o meu primeiro milhão na conta, tá? Eu já teria provavelmente muito livre financeiramente, eu já teria cooperado inclusive mais com muitas coisas financeiramente para que as coisas caminhassem, para que o sistema andasse, né? Teve muitas vezes que eu precisei de ajudar as pessoas e não tinha condições, e precisava ser ajudado, e as pessoas não tinham condições, e aí por isso a vida ficava estagnada.
nada. Então eu acredito que se eu tivesse aprendido o que eu aprendi lá na infância, com 12, 13 anos, provavelmente eu tinha ajudado mais pessoas, eu tinha me desenvolvido melhor, eu tinha aprendido mais coisas, eu tinha investido mais até no próprio sistema, porque eu teria feito projetos, eu teria feito coisas para que as pessoas soubessem disso que eu sei, e com certeza isso ia ajudar muitas pessoas. Então eu acredito que sim, na minha percepção, se você estiver livre financeiramente, você é uma pessoa melhor, você é uma pessoa mais condicionada, você consegue fazer mais coisas, emocionalmente muito mais, porque como eu falei, eu tomei muitas decisões erradas emocionais, sofri demais por ser uma pessoa inconstante emocional, por ser ansioso, por ser fraco espiritualmente. Então, quando eu falo de espiritualidade, eu não estou falando aqui de religiosidade, estou falando de espiritualidade, são coisas diferentes. Então, quando você é uma pessoa mais espiritual, quando você tem conceitos mais enraizados, percebe que valores que você tem muitas vezes não faz sentido e que você atribuindo outros valores, substituindo alguns antigos ruins, digamos assim, por alguns novos, a sua vida melhora, o seu sistema emocional melhora, a sua saúde melhora, com isso você vai ser um ser humano melhor, você vai poder ajudar mais pessoas, vai poder trabalhar mais, vai poder cooperar muito mais, vai poder estar mais constante, mais feliz, mais forte para fazer aquilo que você precisa fazer. Mas a ideia que se tem é que isso não é importante, que você ser livre emocionalmente não é importante, que você ser livre espiritualmente não é importante, que você ser livre financeiramente não é tão importante. As pessoas até pregam o contrário, né? Falam que muito dinheiro é ruim, falam que você tem que depender do sistema, que você tem que viver à mercê do que eles projetam e tem para você. E muitas vezes isso te engessa, né? Faz com que a gente fique ali preso a esse sistema, faz com que a gente dependa deles. Então, assim, sem levantar ideias malucas e coisas que podem fazer com que a gente pareça maluco ou que induza outras pessoas a achar que deve fazer o que quer e o que se pode, que tudo pode, com isso fazerem besteira, a ideia aqui não é trazer esse conceito, é trazer o conceito de liberdade emocional, de liberdade financeira, de liberdade espiritual, para que sim, você não dependa desse sistema, mas que também a gente possa entender que existe uma cultura, que existe um tempo, que existe coisas para acontecer que a gente nem sabe ainda, que é agora de um tempo para cá que veio a questão, né, da inteligência artificial, do desenvolvimento pessoal. É mais recente isso, é uma cultura, né, da internet e tudo mais. Ela é mais recente e com ela veio todos esses conceitos, esses estudos, enfim. E a gente pode usar isso tanto para o bem quanto para o mal. Mas a ideia desse vídeo aqui é trazer essa reflexão de que se é tão importante, se é tão legal, se vale tanto a pena as pessoas aprenderem isso, por que não se ensina? Será que é difícil criar um sistema aonde se coloque na escola como matéria? Será que é a teoria da conspiração? Será que é verdade que eles querem te manter preso, iludido, financeiramente, emocionalmente, para que você dependa deles, para que assim você não consiga se desenvolver, não consiga fazer o que você precisa fazer, e só dependa deles e viva de acordo com o que eles querem que você viva? Ou será que não tem nada a ver? Será que é só por causa da cultura, do sistema, de uma constituição, de valores que foram pré-estabelecidos até agora e que agora se deu a ideia de mudar e que as coisas estão acontecendo mais recente, por isso que eles vão começar a pensar sobre isso? O fato é que, na minha percepção, sim, se eu tivesse aprendido isso muito antes, já com 12, 13, eu não tinha sofrido um décimo do que eu sofri. Eu tinha talvez até errado, e com certeza teria errado, porque a gente é humano, as coisas acontecem, mas não na grande proporção que eu errei muitas vezes e que me fez ser escravo de mim mesmo, das minhas emoções, das minhas dores, das minhas tristezas, da minha fraqueza espiritual, da minha condição financeira, que faz pouco tempo que tá melhorando, que tá se ajustando, porque eu tive que aprender administração financeira, eu tive que entender como que funcionava o dinheiro, eu tive que entender como que eu poderia viver uma vida melhor e ser mais feliz, ser mais saudável, ser mais completo como ser humano, como pessoa, e assim poder ajudar as outras pessoas. Mas aí vem todos esses questionamentos: por que não ensinam? Será que é o sistema? Será que é a cultura? O que está acontecendo? Será que é possível criar novos horizontes? Será que é possível criar um novo sistema em que as pessoas entendam que isso é importante, que isso é relevante, que vale a pena aprender? Tem muitas pessoas talvez falando sobre isso, também existe uma resistência, né, sobre coaching, PNL, sobre hipnose, sobre essas coisas, e talvez isso seja um fator determinante para que também a gente não queira aprender, né? Porque se tem muita gente falando sobre isso, tem muita gente falando besteira, tem muita gente falando coisa séria, mas a nossa cultura é tendenciosa a só procurar o que tá dando errado, só procurar o que é besteira, e aí os bons profissionais vão ficando à mercê e as coisas não acontecem, a gente fica com aquelas restrições, né? E com isso a gente fecha ali a mentalidade, fecha o coração, fecha a nossa vida para que a gente possa aprender isso, possa buscar. Mas a verdade é que, assim, dentro da minha percepção, das minhas escolhas, de tudo que eu vivo hoje, de tudo que eu sei hoje, se eu tivesse, galera, aprendido
hipnose, se eu tivesse aprendido PNL, se eu tivesse aprendido como administrar as minhas finanças, a mentalidade financeira que você tem que ter para ser livre financeiramente e o quanto isso ia me beneficiar, ia me ajudar, eu tinha vivido muito melhor. Então, assim, pensando em tudo isso, eu quis trazer esse vídeo para trazer a importância de, pelo menos o que foi para mim o desenvolvimento pessoal, de como foi maravilhoso e livre aprender sobre coisas que eu podia fazer, que faziam com que a minha mente se tornasse mais calma, mais tranquila, e com isso eu saísse da depressão, saísse da ansiedade, pudesse viver uma vida escolhendo melhor, porque quando você está perturbado emocionalmente, você não consegue fazer escolhas boas. Então, tudo isso que eu aprendi, que pelo menos para mim fez muito sentido, que hoje eu posso dizer para vocês assim, vale a pena, e que eu acho que deveria ser ensinado nas escolas, por que não se ensina? Fica aí essa questão, fica essa dúvida. Comenta aqui o que você acha. Às vezes até tem projetos, eu não tô sabendo. Claro que tem muitas pessoas aí na internet, estão falando sobre, estão vendendo curso, estão ensinando. Inclusive eu ensino muitas coisas aqui no canal com esses vídeos de forma gratuita, que nem você sabe, se eu tô falando sobre isso, tô falando a importância disso, é que eu tô querendo te dizer. Estude essas coisas, estude administração financeira, estude PNL, estude hipnose, estude a sua mente, estude neurociência, porque essas coisas vão te ajudar a ser um ser humano melhor, a ser um ser humano livre, a ser um bom pai, uma boa mãe, a ser um bom funcionário, a ser um bom líder, a ser um bom gestor, a ser um bom dono de empresa, um bom empresário. Tudo isso são ferramentas, são coisas que eu considero super importante e, repito, se eu tivesse aprendido isso na adolescência, financeiramente eu estaria melhor, emocionalmente eu já estaria muito melhor, teria feito escolhas melhores, teria ajudado muito mais pessoas, teria condicionado, criado projetos, acredito que seriam relevantes para ajudar mais pessoas a ser livre emocionalmente, ser livre espiritualmente, enfim, tudo isso pra mim foi muito significativo. Aprender tudo foi muito libertador e por isso que eu trago esses vídeos, por isso que eu falo sobre essas coisas aqui, né? Porque são coisas que eu sempre falo, né? Me ajudaram e que talvez possa ajudar você também. Então, assim, diferentemente se é teoria da conspiração, se não é, procura se desenvolver, procura aprender sobre coisas que vai te fazer um ser humano melhor, que vai te fazer uma pessoa melhor, como homem, como mulher, como um ser que você é, que é extraordinário, mas que fica preso muitas vezes dentro de um sistema, dentro de coisas que fazem com que você fique limitado, né? Então, abra os horizontes, vamos ampliar nossa mente, vamos mudar o que for preciso mudar, vamos ser melhores, porque eu tenho certeza que tudo isso vai ajudar e vai fazer você ser uma pessoa muito mais constante, muito mais forte, muito mais energética para fazer aquilo que você precisa fazer, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, estuda sim PNL por conta, aí eu comecei a aprender por conta, né? Não sabia de nada dessas coisas, e quando eu comecei a aprender eu vi a importância disso. Então estuda aí PNL por conta, vem aqui no canal, aqui ó, se inscreve no canal, acompanha o canal, porque eu ensino essas coisas gratuito pra você não precisa pagar nada, é só você se inscrever aí ó, e aprender. Em breve eu vou estar criando outros projetos, outro jeito de falar sobre essas coisas de uma forma mais simples e trazer ferramentas, trazer muito mais conceitos, muito mais ideias que eu já tenho trazido, mas trazer muito mais para que você se desenvolva, evolua, para que você aprenda, para que você seja melhor, porque eu acredito que um ser humano melhor, livre emocionalmente, livre mentalmente, livre financeiramente, ele consegue se destacar mais, ele consegue fazer mais coisas que não se consegue se não tiver essas coisas, entende? Então, espero que esse vídeo faça realmente sentido, que sendo teoria ou não, a gente possa pensar sobre e possa criar aí projetos para que a gente seja melhor, possa criar coisas, condições, situações para que a gente possa, dentro da nossa vida, nossa realidade, ser uma pessoa melhor. Você aí na sua realidade, nas suas percepções, no seu jeito, nos seus valores, suas crenças, suas ideologias, ser melhor onde você tá e fazer o melhor onde você tá e viver melhor, viver feliz, porque é isso que você merece, né? Então quero trazer essa reflexão nesse vídeo e pedir para você aí deixar suas considerações, sua opinião sobre, e vamos melhorar, vamos nos comprometer com nós mesmos a sermos pessoas melhores, a sermos pessoas mais completas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, para que assim a gente possa ter energia o suficiente, força, resiliência o suficiente para poder fazer aquilo que a gente precisa fazer e ajudar até mais o sistema a ser melhor, enfim, para aqueles que querem ser melhor, para aqueles que desejam, né, para aqueles que realmente querem entender, aprender e viver melhor. Tem jeito, tem condições, tem conceitos, tem aprendizados que eu tenho certeza que pode te ajudar nisso, tá? E muitos deles eu trago aqui pra vocês. Então já se inscreve aí, deixa seu like, deixa seu comentário, diz o que você acha sobre tudo isso. E vamos seguir em frente, porque a gente merece ser feliz, é o que eu desejo pra você. Então, agora é com você, coloca a prova, pensa sobre. Vamos que vamos ser feliz porque a gente merece, tá? Até os próximos vídeos, forte abraço, a gente se vê.